Deixa Deus te usar. Diga assim: eu já sei que você tem deixado. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, podem se assentar. É com muita alegria em meu coração que eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. É um privilégio poder retornar a essa casa, a quem eu tenho um carinho e respeito. E muito feliz sempre quando eu tenho essa oportunidade. Rever o pastor Alex, rever a pastora Tamara. Inclusive a pastora Tamara nos abençoou ricamente. Você deixou com gosto de quero mais lá. Foi muito bom. Deus te abençoe. Deus abençoe toda essa família, vida com Deus, a quem eu oro, a quem eu peço a Deus que continue abençoando e fazendo vocês crescer pelo menos 100 vezes mais. Que Deus abençoe vocês. Hoje me faça acompanhado o filho espiritual Diácono Tiago, que aqui está. E para mim sempre é uma bênção tê-lo ao meu lado. Eu tenho uma mensagem de Deus ao seu coração. Eu quero convidá-los a abrir as Sagradas Escrituras em Gênesis capítulo de número 25. Gênesis capítulo 25. Enquanto vocês procuram, hoje eu trouxe essa ferramenta que tem sido uma bênção. Esse último livro tem um misto de sentimento, além pela demora e o tempo que foi construído durante um período de 2 anos. Eu tive a grata honra e privilégio de ter o prefácio de um dos maiores pregadores da nossa nação, que é o reverendo Hernandes Dias Lopes. E aqui eu falo sobre o homem chamado Eliseu. Eu falo o motivo porque Deus escolheu esse homem para se tornar um grande profeta e sucessor de Elias. Exemplo disso é que na escola de profetas, segundo a teologia, a história vai dizer que havia pelo menos quase 2.000 profetas como aluno. Só que Eliseu não passa pelo processo da escola. Deus chama ele na vocação que ele estava, na sua profissão, arando a terra. E por que Deus escolheu ele? O texto vai dizer que ele era filho de Safate e estava em Abel-Meloá. Às vezes as pessoas entendem que Abel-Meloá era sua mãe, mas não, era o lugar da onde Deus o achou, o encontrou. E Abel-Meloá era um lugar pantanoso, cheio de lama. Isso me mostra que Deus, quando quer levantar um homem, ele levanta no meio da lama. Ele é fiel para fazer todas as coisas. E tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Vai estar disponível a você após o culto. E eu quero abençoar meu pastor, minha pastora com esse, tá bom? Glória a Deus. Gênesis capítulo 25. Todos acharam? Vamos ler o versículo 29 a seguir. E Jacó preparou um cozido quando veio Esaú do campo e estava ele cansado. Disse Esaú a Jacó: deixe-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso te chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou pronto a morrer. Para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o cozido de lentilhas, e ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. E assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Continue com a sua Bíblia aberta. O texto de fato é muito conhecido entre nós e também representa e revela a grandeza do Deus ao qual servimos, porque o Deus que servimos é um Deus que responde orações. Esaú e Jacó são filhos de resposta de oração.
aonde seus pais oraram por 20 anos em busca de Deus desse milagre. Até porque Rebeca era estéril. E quando Isaac e Rebeca decidem orar, Deus dá a eles dádiva, esse presente. Jacó e Esaú são filhos de Isaac, netos do grande patriarca por nome de Abraão. Esses filhos representam a grandeza do Deus que responde à oração. E nesse período de oração, Deus revela como o Senhor da causa do impossível. Esaú era o primogênito, foi o primeiro a sair do ventre da sua mãe. E por conta disso, dava a ele o direito de duas bênçãos, ou melhor, de uma bênção que tinha dois viés: o viés espiritual e o viés social. O espiritual era aquele que dava a ele a continuidade da genealogia, da bênção da aliança abraâmica. Mas social é porque, por ser o filho primogênito, dava a ele a dupla parte da herança e também podendo ser e exercer a função após a morte, a partida do seu pai, como líder da casa, como líder da família. O texto vai dizer que esse homem, por nome de Esaú, tinha de tudo para dar certo. Repita após mim: ele tinha de tudo para dar certo. Só que vai dar errado. Por causa do quê? Por causa das suas escolhas, por causa das suas decisões. Tem gente que você olha e você percebe que ele tem um perfil, tem uma característica, tem um potencial para dar certo, mas eles vão dar errado. Por quê? Por causa das suas escolhas e por causa das suas decisões. Esaú vai cometer alguns erros que são erros cruciais, determinantes, que vai levar ele ao fracasso e à derrota. Ele vai cometer alguns erros que vai ser determinante, que vai conduzi-lo a uma vida de fracasso. Ele vai trocar a bênção da primogenitura por algo tão insignificante. E aqui eu consigo exaurir alguns erros que ele toma na sua vida e que vai conduzir a esse fracasso. E nessa noite eu quero que você absorva essa palavra para que você não cometa os mesmos erros que Esaú cometeu. Porque existem erros que são possíveis de ser recuperados, de ser contornados e de você se recolocar na vida. Mas existem decisões que implicam em uma situação que se torna irreparável. Por isso Deus te fez sentar aqui. Minha palavra é uma palavra pastoral para aplicar o teu coração nessa noite, de você não cometer os mesmos erros que Esaú. O primeiro erro que eu vejo que Esaú ele comete foi o erro de desprezar a sua primogenitura. Repita após mim: ele desprezou a sua primogenitura. Aquilo que era importante, aquilo que era uma bênção, aquilo que para ele era algo que ele recebeu como tão precioso, ele despreza, ele rejeita. Perceba que ele recebe algo valioso, algo que é tão precioso, algo que é muito importante dentro da sua cultura, porém ele vai trocar por algo que é insignificante, e só por uma única razão: porque ele não valoriza aquilo que ele tem em suas mãos. Esaú é um tipo de pessoa que dentro dele não existe escala de valores. Ele não sabe o que é mais importante e o que é menos importante. Ele não sabe o que é prioridade e o que é secundário. Ele não sabe o que vale mais e o que vale menos, e por isso ele vai trocar aquilo que é importante por algo que é insignificante, porque ele não tem escala de valor. E pessoas assim trocam aquilo que é certo pelo errado. Pessoas assim trocam o que é bom por algo que é ruim. Pessoas que andam assim, que caminham assim, trocam a bênção pela maldição, troca aquilo que é eterno por aquilo que é algo momentâneo. E Deus te trouxe aqui para falar ao teu coração e trazer a você uma profunda reflexão daquilo que Ele já te deu, daquilo que Ele já colocou nas tuas mãos, e você precisa avaliar, porque tem pessoas que
deixe escapar pelas mãos a família, a casa, o bem, as bênçãos que Deus deu, e deixe escapar, porque ele não é capaz de valorizar aquilo que recebeu da parte de Deus. Mas Deus te trouxe aqui para quê? Para sacudir você, para fazer você despertar e valorizar a bênção de Deus sobre a tua vida. Estar nesse lugar é uma bênção, ser pastoreada por esses pastores é uma bênção, estar dentro dessa comunidade é uma bênção, porque Deus tem nos dado bênçãos de uma maneira copiosa. Ter uma família, ter uma casa, ter um casamento é uma dádiva, é uma bênção, porque muitos queriam e não têm, mas Deus deu a você. Então Deus te trouxe aqui para quê? Valoriza aquilo que eu te dei. Só de estar sentado nessa cadeira é um dos maiores privilégios que todos nós poderemos ter na vida, porque tem gente que dormiu, mas não acordou, tem gente que está hospitalizado, internado em coma, queria estar aqui, mas não pode, tem gente que está lá no Adriano Marrei, atrás de um presídio carcerado, querendo ter a oportunidade de adorar a Deus, mas não pode. Mas Deus deu a mim, Deus deu a você, essa graça, esse privilégio. Então valoriza. Só é capaz de valorizar quem sabe o que tem, o valor que tem, aquilo que tem nas mãos. Exemplo disso é Nabote. Nabote tem uma vinha que recebeu de herança. E quem deu? E quem deixou? Seus pais. Quando vem a ele uma proposta, e é até tentadora, porque quem faz a proposta não é qualquer pessoa. Quem faz a proposta é um rei, que dá a ele a possibilidade de receber em dinheiro, ou trocar, ou negociar, ou de tentar receber algo que aparentemente parecia ser melhor do que aquilo que ele tinha nas mãos. Porque a ideia do diabo é essa: oferecer uma horta, ou aparentemente algo que seja melhor do que aquilo que você tem nas mãos. Então a proposta, e às vezes ela acontece sempre no período de crise, e às vezes num momento de crise faz você tentar trocar, negociar, barganhar aquilo que Deus te deu. Só que Nabote estava convicto, tinha certeza daquilo que Deus deu a ele, e por isso ele não negocia, mesmo que isso lhe custaria sua própria vida. Mas ele disse: eu não dou, não vendo e não troco. Por quê? Porque aquilo que os meus pais me deu, me deixou, para mim não tem um valor comercial, monetário, tem um valor de significância espiritual, permanente e duradoura. Então ele entende que aquilo que ele recebeu é algo tão importante que não há dinheiro no mundo que pague. Tem coisas, irmãos, que não tem dinheiro no mundo que pague: família, casamento, bens, filho. Eu pergunto para você: quanto vale um casamento? Quanto vale uma família? Quanto vale um filho? Não tem preço. Porque são coisas que têm peso sentimental, tem peso sentimental, emocional, espiritual, e isso não tem dinheiro que pague. Só é capaz de valorizar aquele que sabe realmente aquilo que tem nas mãos. Então Deus te fez sentar aqui hoje para ter um tete a tete, uma conversa contigo. O que? Valorize a esposa que eu te dei, valorize o marido que eu te dei, valorize a casa que eu te dei, valorize tudo aquilo que eu te dei, a chamada, a vocação. Eu te dei algo tão precioso, valorize, porque estar aqui é estar no melhor lugar, no melhor ambiente, é estar no centro da vontade de Deus. O primeiro erro é porque ele não valoriza, por isso ele despreza. Só despreza quem não valoriza. Ele olha para aquilo que ele tem e diz: para que me serve isso? Para mim não tem valor. Ao ponto que ele vai trocar por algo tão insignificante, que é um prato de lentilha. Você percebe um nível internamente o que estava dentro de Esaú. O segundo erro que ele comete é porque ele não soube esperar.
A pressa foi a sua inimiga. Ele perdeu a capacidade de esperar. Repita após mim: ele perdeu a capacidade de esperar. Olha aqui. O que ele está sentindo? Fome. O que ele está sentindo? Fome. Só que ele está com preguiça. Do quê? De preparar aquilo que ele caçou. Porque ele veio da caça. Sim ou não? Só que preparar a caça daquilo que se caçou demora. É um processo. Sim ou não? Só que quando ele chega em casa, ele não quer preparar, ele quer algo já. E quem quer coisas fáceis, come o que tem. Quem não quer esperar, come o que tem na mesa. Porque na hora da fome você não é muito, como eu posso dizer, seletivo. Você come o que tem. Tem zoião? Eu como. É farofa? Eu como. Tem o que tiver? Eu como. Por quê? Eu estou com muita fome. Só que a pressa dele provocou nele o quê? Um desespero, ao ponto de não conseguir mais esperar. Infelizmente eu tenho visto muitas pessoas que estão perdendo muitas coisas por conta da falta da paciência. E toda vez que eu me desespero, eu estou possivelmente a me inclinar para uma situação. Qual? Atitudes precipitadas. E atitude precipitada é fazer algo que eu não tenho autorização de realizar naquele exato momento. Então o desespero me leva à precipitação, que é de eu fazer algo que eu não estou autorizado de realizar naquele momento. Só que a precipitação faz eu não perceber a minha atitude e o meu comportamento. E a minha precipitação faz eu perder aquilo que Deus tem na minha vida. O que faz Moisés não entrar na terra é a precipitação daqueles que falam ao seu ouvido. E aqueles que falam ao seu ouvido é capaz de alterar o seu comportamento. Eu quero água, eu quero água. E à medida que ele ouve aquelas vozes alteram o seu comportamento e ele fere a rocha. Então você precisa estar filtrando aquilo que você está ouvindo, porque aquilo que você está ouvindo pode alterar o seu comportamento. Tem gente que não é o seu normal agir de uma maneira desequilibrada, desenfreada, mas as vozes que chegam ao seu ouvido são capazes de implicar e alterar o teu comportamento. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: acalma o coração, não tenha pressa, não tome atitude precipitada, porque quem toma atitude precipitada casa com quem não é para casar, se envolve com quem não é para se envolver, faz aliança com quem não é para fazer, faz sociedade com quem não é para fazer. Mas nessa noite Deus está dizendo: aguarda, espera, porque eu tenho o melhor para a tua vida. A vida é feita de ciclos. Diga após mim: a vida é feita de ciclos. E ciclo fala do quê? Tempo. E eu não posso antecipar o ciclo. Eu não posso antecipar o tempo. As atitudes de Israel vão fazer com que eles permaneçam no deserto no período de 40 anos. Por quê? Porque toda vez que eles estavam prestes a chegar, as atitudes alteravam o comportamento. E à medida que eles agiam, impedia de Deus agir por eles. E por isso eles passam rodeando o deserto por causa da sua precipitação. E a precipitação faz eu falar coisas que não é para falar, faz eu agir em um tempo que não é para mim agir, faz eu realizar coisas que não é para mim realizar. Por isso Deus te trouxe aqui para te dizer: espera, aguarda, eu tenho o melhor para a tua vida. Só que a nossa geração, esse tempo é um tempo onde nós estamos aguçados, desesperados em fazer com que as coisas funcionem no nosso tempo e do nosso jeito.
Quando eu olho Juízes capítulo de número 9, versículo de número 6, do 1 ao 6, vai falar de Abimeleque, que é filho de Gideão. Ele se deixa ser persuadido, e ao ponto que ele vai conduzindo a situação, o seu coração é tomado por um sentimento. Pergunta qual? Ambição. E a ambição, se você não for controlá-la de uma maneira positiva, ela pode te destruir. A ambição de crescer fez ele agir. E ele agiu como? Matando todos os seus irmãos, eliminando todos aqueles que poderiam tomar o trono das suas mãos, porque ele não queria ter ao lado dele nenhum tipo de concorrente. E por conta disso, ele vai agir precipitadamente na ânsia de crescer. E tem gente que no desespero de crescer, ele se auto-intitula. Tem gente que no desespero de crescer, ele abre porta que Deus não mandou ele abrir. Tem gente que na ânsia de crescer, ele toma atitude precipitada. E a palavra ambição está ligada com uma palavra grega que é erudeia, que tem a ver com egoísmo. E quando esse sentimento toma conta do seu coração, você se torna uma pessoa impaciente. Foi o que Saul fez. Ele não aguardou a presença do profeta Samuel e decidiu agir. E Deus disse a ele: faltava pouco para Deus confirmar o seu trono, mas como você agiu fora do tempo, hoje Deus está rasgando o teu trono, o teu mandato, porque a partir de hoje você não vai governar mais. Porque é precipitado, é ansioso, é desesperado, é ambicioso, é egoísta. Então Deus não tem compromisso com pessoas que são egoístas, egocêntricos, que agem pensando somente no seu umbigo. E quem está no desespero, ele não se preocupa quem está em sua volta. Quem está no desespero, ele faz o que for possível para chegar no seu objetivo. Se for para derrubar, eu derrubo. Se for para puxar o tapete, eu puxo. Porque eu não estou preocupado com quem está à minha volta. O meu objetivo é eu crescer, é eu chegar no meu objetivo. Mas nessa noite, aqueles que aqui estão assentados, Deus está dizendo: aguarda, porque no meu tempo as coisas vão acontecer. Na ânsia do desespero do ministério, você muitas das vezes comete um equívoco de passar pelo farol. O que hoje eu mais estou vendo são pessoas que não querem mais se submeter, e por conta de achar que são donos da razão e tem um ministério, uma vocação, eles por si próprios começam a agir de uma maneira desesperada. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: calma, espera, espera. Olhe para alguém e diga: espera, guarda. Não precisa dar o seu jeitinho, dá uma mãozinha para Deus, espera. Terceiro erro de Esaú, no versículo 32 você vai perceber a expressividade da sua fala, que ele vai dizer: do que me vale isso se eu estou com fome? Do que me vale essa primogenitura se eu estou com fome? A fala e a colocação dele revela o perfil e a característica da vida dele. Esaú é um tipo de pessoa totalmente carnal. Diga após mim: Esaú é carnal. Ele era filho de crente, neto de crente, mas em si não era crente. Ele era carnal, ao ponto que ele vai dizer: que me adianta se eu estou com fome? A única coisa que ele quer fazer é satisfazer a sua carne, porque a fome está ligada com o que? Apetite carnal, sim ou não? A satisfação, prazer, satisfação. Então a ideia dele é se autossatisfazer. Por isso ele vai dizer: isso não vale nada. Por quê? Porque eu estou com fome. E nesse desespero de suprir a sua própria necessidade, ele vai cometer esse equívoco. Ele vai agir dessa maneira, porque a sua carne estava gritando. Ele está no desespero de comer. Então representa a sua carnalidade e ao ponto como ele se encontrava, de ele não refrear e não refletir
sobre aquilo que ele estava negociando. Jacó, oportunista, ele percebe a vulnerabilidade de Esaú, ele age. E assim também o diabo. Ele não vem quando você está forte, ele não vem quando você está cheio do Espírito Santo, ele não vem quando você está marchando na igreja, ele vem quando você está vulnerável. Perceba que no deserto, quando Jesus passa pelo período de 40 dias de jejum, ele vem quando? Quando Jesus sente fome. Quando Jesus sente fome. E o que ele vem fazer? Proposta. E é assim, o diabo não vem quando você está totalmente cheio, ele vem quando você está vulnerável, fragilizado. É nesse momento que ele aparece, é nesse momento que ele vem com a proposta: eu quero matar a tua fome, eu quero matar a tua fome. E tem gente aqui que está em uma briga, há um conflito entre a carne e o espírito. A carne está gritando, mas o espírito está falando. A carne está gritando, mas o espírito está falando. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Há um conflito, há uma guerra. Mas nessa noite, o Senhor da igreja, o Senhor da casa, Ele está falando na tua alma aqui nessa noite: mate essa carne antes que a tua carne te mate. Pega na mão de alguém e diga para ele: mate a carne antes que ela te mate. Escuta o que eu estou te dizendo, porque um crente carnal, ele anda segundo o seu querer, ele anda segundo a sua vontade, ele anda segundo o seu achismo. Ele não ora, ele não jejua, ele não busca. Mas eu sei de um Deus que, mesmo sabendo da condição que nós nos encontramos, Ele não abre mão, Ele não desiste de nós. E mesmo na nossa fragilidade, Ele estende a mão e nos ajuda no momento da nossa fraqueza. E Ele está dizendo a alguém aqui nessa noite: Satanás está te chamando para ir para um abismo, e o abismo vai te levar à destruição. Mas nessa noite o Senhor te trouxe aqui para te dizer: o diabo tem proposta, mas eu tenho propósito. O diabo tem proposta, mas eu tenho um propósito sobre a tua vida. E o que o diabo quer com a proposta é quebrar o propósito. Mas nessa noite Deus está te dando força, Deus está te dando resistência. E a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. O diabo apresentou um prato, mas nessa noite o prato será quebrado, porque você não vai ceder. Pega na mão de alguém, levanta a mão dele para cima e diga: não ceda, não abra mão, não desista daquilo que Deus sonhou, daquilo que Deus projetou para a tua vida. Quem acredita dê glória, quem aprende. Olha aqui, Jacó é sagaz, é astuto. Mesmo assim o diabo age. Ele é sagaz e ele é astuto. Quando Jacó faz a proposta, que Esaú está desesperado, dizendo: não, eu quero esse ensopado, eu quero esse guisado, eu quero comer. Jacó prontamente, malandramente, vendo a vulnerabilidade, ele chega e diz: tudo bem, vamos fazer uma barganha aqui. Eu dou ensopado, eu te dou de lhe comer, porém você vai me vender hoje a sua bênção, a sua primogenitura. A Bíblia vai dizer que Esaú, quando ouve a proposta, ele não pensa, ele não reflete, ele aceita sem hesitar. E ele não estava percebendo que aquela decisão implicaria diretamente no seu futuro. Gente, eu sou de um tempo que os crentes oravam antes para comprar uma casa, orava antes para comprar um carro, orava antes para viajar, orava antes para namorar, orava antes para casar. Eu sou de um tempo, antigamente, que os crentes oravam. Hoje tem muita gente tomando decisão sem refletir, sem pensar, age de uma maneira precipitada, equivocada, e daqui a pouco, quando se vê em uma situação ruim por causa da decisão anterior. Porque o que eu sou hoje é resultado de uma decisão anterior, e toda a minha decisão é capaz de alterar o
meu futuro. Toda decisão tem consequências. Toda escolha vai me levar tanto para uma construção positiva ou negativa. Toda decisão, ela pode me afetar bruscamente. Por isso Deus te trouxe aqui para quê? Para que você reflita no caminho que você está trilhando, no caminho que você está seguindo. Esaú não pensa que aquela decisão estava comprometendo o seu futuro e que não teria mais volta. Porque tem decisões que é possível ser reparadas, mas há outras que se tornam irreparável. Deus te trouxe aqui para te dizer: então pare, pensa, ore um pouco mais, busque um pouco mais, consagre um pouco mais, pense um pouco mais, debruce um pouco mais sobre o problema, porque a proposta foi feita de trocar coisas espirituais por coisas terrenas. A proposta foi feita de trocar as coisas de baixo pelas coisas, ou melhor, as coisas de cima pelas coisas de baixo. Então Deus te trouxe aqui nessa noite dizendo: cuidado, porque a decisão pode implicar diretamente até mesmo na sua salvação. Mas nessa noite, o Senhor da igreja, o Senhor da casa, Ele está nesse ambiente dizendo para alguém: abra os teus olhos, abra os teus ouvidos e ouça o que o Espírito diz à igreja. Nessa noite é noite de pensar, é noite de refrear, é noite de refletir. Por quê? Porque algo está acontecendo, o diabo está agindo de uma maneira orquestrada. Para quê? Tentar te derrubar e tentar te laçar. Mas nessa noite, pela palavra de Deus, você vai sair daqui cheio da glória, cheio da presença, com visão, com discernimento, com clareza. E se ele vem pelo caminho, por 7 ele há de fugir diante de você. Porque o Deus de Israel, Ele é aquele que te guarda, é aquele que te protege e é aquele que nessa noite te preserva de tudo. E assusta, porque ele não pensa, porque tem coisas que Deus não vai levantar profeta, tem coisas que Deus não vai falar num ato de profecia, tem coisas que Deus vai permitir você ter a percepção daquilo que está em sua volta. Porque Jacó é irmão de sangue de Esaú. Esaú está pedindo um prato de comida. Eu aprendi que você nunca nega um prato de comida. Sim ou não? Só que Esaú, ele não percebe que Jacó não está dando, está propondo um negócio com um prato de comida. Ele poderia perceber: tem algo anormal aí, porque tem coisas que estão claras, tem coisas que estão diante de nós, mas mesmo assim a gente quer que Deus levante um profeta, que Deus fale, que Deus de alguma maneira te mostre. Mas está evidente aos teus olhos. E Deus dotou o ser humano com inteligência, com capacidade de percepção, de análise, de crítica, de você poder avaliar para ter uma decisão concreta e absoluta. Ele não avalia, porque ele está empolgado. E você já viu crente empolgado como que é? Você já viu crente apaixonado? Aqui não tem, só lá em Itaquera. Mas olhe para mim. Só que aí está o detalhe: que quando a pessoa está decidida, não tem nada e ninguém que tire da cabeça dela. Olha aqui, me assusta a história de Davi, porque quem acha que Davi caiu na cama com Betseba, ele caiu muito antes. Ele não caiu lá. Lá só foi a consumação da sua queda, mas ele caiu antes. Quando ele deixa de ir à guerra, está na guerra é o propósito. Você está aqui hoje, mas há uma guerra, há uma batalha, porque a vida cristã é uma guerra diária. Sim ou não? Você sabe a dificuldade só de estar aqui hoje.
Só de estar sentado nessa cadeira é uma dificuldade. Tem gente que foi uma guerra para vir aqui hoje. É uma batalha espiritual. Por isso Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades, porque há uma guerra no mundo espiritual. Então Davi deixa de ir à guerra, e o texto vai dizer que ele fica. Ele acorda à tarde, e o texto vai dizer que ele começou a passear. Diga comigo, passear. Olha que contraste. Enquanto alguns estão na guerra, outros estão... Você é inteligente? É pecado passear? Olhe para alguém e diga, é pecado passear? Quem acha que é pecado passear? Levanta a mão. Ninguém, né? Não é pecado. Só que o tempo não era tempo de passeio. A Bíblia vai dizer que era tempo... E o que está acontecendo? É muita gente passeando no tempo. A casa está caindo, mas ele está. O casamento está indo embora, mas ele está. A família, os filhos estão indo embora, caindo no buraco, no abismo, mas ele está. Eu não sei como consegue ver as coisas escapando pela mão e meteu o salto, esticou o cabelo, como nada tivesse acontecendo. Olha, não é pecado passear, mas o tempo não era tempo de passeio. O tempo era tempo. E tudo que o diabo quer é alguém ocioso. Tudo que o diabo quer é alguém desocupado. Porque quem não trabalha, dá trabalho. Vou falar de novo. Quem não trabalha, dá trabalho. Há um adágio antigo que diz assim: mente vazia é oficina do capeta. É ou não é? Então Davi passeia desocupado, não porque não tinha responsabilidade, é porque ele não quer responsabilidade. Porque tem gente que não faz nada porque diz, acho que não tem. Tem. Só que eu finjo que não tem. Porque tem gente na guerra, tem gente limpando a igreja, tem gente evangelizando, tem gente visitando e tem gente passeando. Escuta, não é que não falta trabalho, não é que não falta responsabilidade, tem muita. É que eu me dou de louco. É hora que eu meto louco, não sei se tem gente aqui. De canto de olho, olha para esse irmão aí. Tá aí, vaso. Aí Davi passeando, o que ele vê? Ele vê uma mulher se banhando. Sim ou não? E à medida que ele vê, ele é seduzido. À medida que ele vê, ele é tomado por aquilo que ele vê. Porque quem está desocupado, para onde não deveria parar, olha para onde não deveria olhar, estaciona. Ele é totalmente paralisado por aquilo que ele está vendo. E aquilo que eu vejo determina aquilo que eu penso. E aquilo que eu penso determina o meu destino. Escuta, aquilo que eu vejo determina o que eu penso. E o que eu penso determina as minhas ações. E as minhas ações determinam o meu destino. Davi é tomado, seduzido por aquilo que ele está vendo. Ao ponto que ele olha para um dos seus mensageiros e diz assim: quem é essa mulher? Davi é que nem aqueles crentes de 2019, meio louco. Olha aqui para mim. Você acha realmente que ele não sabia quem era ela? Vamos aqui, olha para mim, você é inteligente. Você acha que ele não sabia quem era ela? Sabia ou não? Por que ele pergunta? Porque tem gente que é assim, ele se finge de tonto. Ele joga para ver se você vai validar aquilo que ele quer fazer. Porque tem gente que vai no sala pastoral, vai pedir aconselhamento. Na realidade ele não quer opinião de ninguém, não quer conselho de ninguém. Ele só quer que alguém autentique aquilo que ele está disposto a fazer.
Eu não sei porque tem gente que vai tirar tempo do pastor, se ele já está decidido naquilo que ele quer. Olha aqui para mim. Quando ele pergunta, alguém diz: essa mulher, até vai fazer uma outra pergunta em cima da pergunta dele. É a mulher de Urias, o Heteu. Tu não sabe. E quem é Urias? É um dos seus 30 valentes, um dos seus maiores soldados que ele tinha. E ele ainda vai dizer: é filha de Eliã, que também é um dos seus principais valentes e guerreiros. Então Davi de fato sabia quem era. Só que quando ele fala, o mensageiro, ele está dizendo: essa mulher tem aliança. Essa mulher não é solteira, ela é... Eu entendo que a voz daqueles mensageiros era a voz de Deus, porque Deus fala numa conversa, Deus fala num conselho. É que a gente finge de louco, mas Deus fala. Quando eles falam, na realidade é Deus dizendo a ele: puxa o freio. Porque tentação é pecado? Vamos falar devagarzinho. Tentação é pecado? É ou não? Não. Pecado é ceder à tentação. Ser tentado, todos nós somos. Com dinheiro, cada um tem uma sua fraqueza. Tem gente que não pode ver uma moedinha. Tem gente que não pode ver uma moedinha. Sim ou não? Tem gente que a fraqueza dele é mentira. Ele mente tanto que ele acredita naquilo que ele está mentindo. Ele mente tanto que o diabo olha lá no quinto dos infernos e diz assim: rapaz, nem eu tive tanta criatividade. Se eu sou o pai, você é o avô da mentira. É ou não é? Tem outros que a fraqueza dele, ele pode ver uma irmãzinha passando. Passa ele: oh glória. É ou não é, gente? Cada um tem a fraqueza. Quando Davi passa a perguntar e recebe a informação, era Deus tentando refreá-lo. Era Deus tentando alertá-lo, dizendo: não passa, porque tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Só que por causa que ele se sente um homem segundo o coração de Deus e o rei, ele acha que pode todas as coisas. Aí ele diz o quê? Manda trazê-la. Peraí, alguém disse que ela é casada, alguém disse que ela tem alguém que é comprometida, mas mesmo assim ele quer. Porque no atributo da alma do homem existem 3 atributos importantes. Qual? Vontade, inteligência e sentimento. Diga comigo: vontade, sentimento e inteligência. Quando a vontade é grande, pastor Alex, ela atrapalha a minha inteligência. Ela afeta a minha inteligência, porque eu quero. E quando eu quero, eu não estou nem aí porque as pessoas vão dizer. Quando eu quero, mesmo sabendo que eu vou quebrar a cara, mas eu vou. Mesmo sabendo que eu vou sofrer, mas eu quero. Ô coração bandido. Quando eu quero, não importa o pai falando, não importa a mãe falando, não importa o marido falando, não importa a esposa falando, não importa o filho dizendo, não importa que as pessoas pensem, o que o pastor fala. Quando eu quero, não importa a opinião do profeta, a voz de Deus, eu ignoro tudo isso porque eu quero. Meu Deus! A minha vontade implica na minha inteligência ao ponto que eu não consigo pensar em outra coisa a não ser matar a minha vontade. Por isso Esaú, ele vai cometer porque a vontade dele é grande e ele não reflete na decisão que comprometeria o seu futuro. Quando eu falo de Davi, eu não falo de qualquer homem. Eu estou falando de um homem que é considerado segundo o coração de Deus, para provar a nós que ninguém aqui é forte o suficiente, ninguém aqui é bom o suficiente. A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Pega na mão de alguém e diga: abre os teus olhos.
Abre os teus ouvidos, escuta aqui, o Pai está falando aqui nessa noite, porque essa decisão pode estragar o teu futuro, pode estragar a bênção de Deus, pode comprometer a tua família, pode comprometer o teu casamento. Mas Deus nessa noite está dizendo: eu estou falando, eu estou gritando aqui, eu estou dizendo. Para quê? Para que você não sofra, para que você não pague o preço, para que você não chore lá na frente. Davi não tinha ideia do preço que ele haveria de pagar. Porque tem gente que diz assim: é eu mesmo, eu que vou quebrar, não importa, é eu. Mas não sabe, às vezes, o tamanho do sofrimento. Porque se eu sentar aqui com algumas pessoas e perguntar: você se arrepende de alguma coisa? Tem gente que ia falar para mim: certamente, se eu puder voltar atrás, eu ouviria mais, eu me atentaria mais, teria decidido diferente. Só que não podem, e hoje tem que conviver com a decisão que tomou. Hoje tem que conviver com a decisão que tomou. Tudo bem até aqui? Tá difícil dar glória, né? Abaixa a cabeça e grita ai. Eu encerro, vamos lá. Quinto, verso 27 e verso 28 vai dizer que Esaú, ele vai chorar diante de Isaac. Ele vai, mas era tarde. Você já percebeu que tem gente que só valoriza quando perde? Olha aqui para mim. Tem gente que só dá valor quando perde. O texto vai dizer: e Esaú pediu ao pai: meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção, abençoe-me também, meu pai. Então chorou em alta voz. Como eu disse, tem erros que são irreparáveis. Agora ele vai chorar amargamente, mas era tarde. Ele sente aperta, mas já é tarde. Escuta, mas se você se atentar, você vai perceber que o escritor aos Hebreus vai dizer que o choro dele não é um choro de arrependimento. Olha que Hebreus capítulo 12, versículo 17 vai dizer: porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda com lágrimas. Você vendo uma pessoa chorando, não significa que ela está arrependida. Significa que ela é uma boa artista, um ator. Vou falar de novo. Nem todo mundo que chora está arrependido, e nem todo mundo que não está chorando não significa que não se arrependeu. Porque arrependimento se dá aqui. Se dá aqui. Metanoia, mudança de pensamento, de comportamento, atitude, transformação através da mente. Por isso o evangelho confronta você aqui, para depois descer no seu coração e vai alterar o seu comportamento. Só que o texto vai dizer que ele está chorando, mas não é de arrependimento, é de remorso. É diferente. Remorso não tem nada a ver com arrependimento. Ele está chorando porque ele está sentindo o sentimento do remorso. E a maior perda que nós temos na vida não é apenas a perda da situação da coisa, mas o sentimento que se apodera de nós é o sentimento do remorso. Porque eu não fiz, porque eu não falei, porque eu não perdoei, porque eu não liguei, porque eu não fui atrás. Por que o cemitério está cheio de flores? Por que o cemitério está cheio de flores? Eu particularmente, eu sou pastor, mas eu não gosto muito em cemitério. Não sei se o pastor Alex gosta, mas eu vou por ofício. Mas não porque eu gosto. Porque há um misto no velório, um misto de sentimento. Primeiro, da perda. Segundo, de hipocrisia. Porque na hora que está ali,
estava vivo, só faltou dar na cara. Falava cada coisa, gritava, respondia, maltratava. Sim ou não? Então não é arrependimento, é remorso. Porque a culpa, o sentimento de culpa, fala mais alto dentro da gente. Porque eu não fiz, porque eu não corri atrás, porque eu não perdoei, porque eu não liguei, porque eu não mandei a mensagem. Então esse sentimento se apodera do nosso coração ao ponto que vivemos e convivemos com esse sentimento chamado culpa. Só que o pai do filho pródigo, ele poderia sentir a dor da perda, a dor da separação, a dor da distância do filho, mas ele nunca ia dormir no seu travesseiro com o sentimento de culpa do tipo do pai que ele era. Porque quando a Bíblia fala da figura do pai, é a figura e a tipologia do próprio Deus. Se é a representatividade do próprio Deus, então o pai ali é aquele pai que fazia de tudo pelo seu filho. Era o melhor pai que existia. Era o pai que cuidava, que preservava, que protegia, que alimentava, que provia, que liderava a casa. Então era o melhor pai. Então ele ia dormir no seu travesseiro, mas não com sentimento de remorso, pelo tipo de pai que ele foi. Então tem gente que está lamuriando, mas é com sentimento de remorso. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: dê valor agora, para não chorar depois. Valorize agora para não chorar depois. Perdoa agora para depois não sofrer com a dor da culpa e do remorso. Deus te trouxe aqui para te dizer que ainda dá tempo de rever muita coisa. Ainda dá tempo de você se reconciliar. Ainda dá tempo de você abrir esse coração. Porque tem gente aqui que precisa perdoar, precisa reatar algumas coisas que ficaram pendentes lá atrás, e o tempo não resolve. Ao ponto disso que você vai perceber que o sentimento que invade o coração de Esaú é um coração de vingança, é um coração cheio de ódio, e ele vai alimentar isso durante 20 anos, e o tempo não resolveu. Mas quando ele percebe que Jacó está voltando, a intenção dele é se vingar. Mas Jacó já tinha sido encontrado por Deus, tinha sido tratado por Deus, e ele teve que se submeter com humildade, e se abaixou debaixo de Esaú, e ele pediu perdão, e se reataram. Então Deus está dizendo nessa noite: o tempo não resolve, precisa resolver coisas que ficaram pendentes lá atrás. Mas para isso tem que ter a disposição, para isso tem que haver a flexibilidade. Por quê? Porque a tua vida não vai andar enquanto o seu coração ainda estiver assim. Deus quer sarar a tua alma, Deus quer sarar a tua emoção, Deus quer sarar o teu coração. Então nessa noite Deus está dizendo: aproveita o tempo, aproveita a oportunidade, porque você não sabe o que pode acontecer amanhã. Pega na mão de alguém, pega na mão de alguém, diga para ele: Deus está te dando hoje a oportunidade de fazer tudo diferente. Deus está dando a oportunidade de reatar, de reconstruir, de refazer. Ainda dá tempo de você entrar dentro daquele quarto e corrigir as coisas que estão fora do lugar. Ainda dá tempo de você assumir a posição como pai, como marido dentro de casa. Ainda dá tempo de você ser uma mãe virtuosa, cheia da graça de Deus. Ainda dá tempo de você ir lá no arraial do inimigo e arrancar da mão do diabo aquilo que é teu, aquilo que Deus te deu por herança. Ainda dá tempo nessa noite de você abraçar o que o céu tem para você. Fique de pé comigo. É possível você orar com alguém? Bendito é o nome de Jesus. Como eu disse, hoje minha palavra seria pastoral. Só essa semana recebi no gabinete inúmeras pessoas com inúmeros problemas que poderiam ser corrigidos, poderiam ser contornados, se não fosse a cegueira do ego, se não fosse a dura cerviz. Porque entre ter razão e ser feliz, o que você prefere?
Olha aqui, entre ter razão e ser feliz, o que você prefere? Então nessa noite Deus está te dando a chance. Olhe para mim, olhe para mim. Quando você vai no velório, o que tem no velório? O que tem no velório? Tem música? Tem? Tem. Tem declaração? Tem homenagem? Tem choro? Tem flores? Mas eu pergunto, morto vê? Morto sente? Morto anda? Morto fala? Morto ouve? O que você está esperando? Augusto Cury vai dizer: tudo aquilo que você não pode comprar com dinheiro não custa caro. Caro é aquilo, melhor, tudo aquilo que você pode comprar com dinheiro não custa caro. Caro é aquilo que você não pode comprar com dinheiro. Um beijo. Eu te amo. Um abraço. Aleluia. Sabe o que Deus quer? É que você se reconcilie. Eu quero orar aqui por pessoas que situações te marcaram ao ponto que você não consegue se desvincular do ressentimento. Porque o perdão é uma ação de graça, é uma ação divina. Racionalmente a gente quer pagar na mesma moeda. Racionalmente, humanamente, dentro da nossa natureza a gente quer se vingar. Só que o perdão é uma bênção. Porque quando você não perdoa, Deus não pode te perdoar. Quando você não perdoa, você não pode adorar a Deus, porque a sua adoração não sobe. Quando você não perdoa, você não pode entrar no céu. Porque a Bíblia vai dizer que dentro daqueles que não perdoam, cria-se uma raiz de amargura. Eu quero perguntar aqui, se você tem coragem de vir à frente, você que precisa e sabe que tem que liberar pessoas, mas você não está conseguindo. Eu quero orar por você. Se você tiver coragem, vem aqui na frente. Eu quero te abençoar. Eu vou orar por você. Aleluia. Me machucaram, me feriram e eu não consigo mais. Eu não consigo. Logicamente, dentro da minha possibilidade, eu não consigo. Mas hoje, com a graça de Deus, eu profetizo: Deus vai preparar reencontros. Diga comigo: Deus vai preparar reencontros. E você vai ter surpresa do que Deus vai fazer. Tem mais pessoas, se você quiser, vem à frente. Eu quero orar por você, eu quero te abençoar. Eu quero clamar a Deus em favor da sua vida. Feche os teus olhos comigo e eu oro agora. Doce Espírito Santo, aqui estão os teus filhos que ouviram a tua voz. Aqui estão teus filhos que estão reconhecendo a dependência. Aqui estão os teus filhos que clamam por tua misericórdia, por teu amor, por tua graça. Aqui estão teus filhos, ó Deus, que diante do teu altar reconhecem a sua vulnerabilidade e diante de ti clamam pela tua graça, pelo teu amor. Como pastor, como sacerdote, eu os abençoo. Derrame da tua graça e ajude eles, Senhor, a vencer. Ajude eles, Senhor, a transpor essas barreiras. Ajude-os a vencer, Senhor, o obstáculo, meu Deus, que por muitas das vezes tenta endurecer o coração. Mas nessa noite, em nome de Jesus, diante da tua palavra que foi pregada, os teus filhos reconhecem que não querem perder a tua bênção, que não querem abrir mão daquilo que o Senhor tem, e por isso, diante do teu altar, eu os abençoo. Eu os abençoo debaixo da tua palavra. Eu abençoo e peço que o Senhor impetre as tuas bênçãos sobre cada um, dando força, dando graça, restaurando, reavivando, fortalecendo pelo poder do teu nome e da tua palavra. Eu gostaria que você desse um abraço em alguém nessa noite, que você abraçasse alguém e diga: não troque o que Deus te deu pelo Aleluia. Prato de lentilha. Isso, dê um abraço. Aleluia.
Sua pesca a noite toda não teve sucesso, e agora o seu amanhã parece inseto. O que tens a fazer é lavar as redes e parar. Deu errado, pois você sabia onde o peixe estava. Era ali que você sempre pescava, mas pescou a noite inteira e nada conseguiu pegar. Aleluia. Mas está acontecendo um culto na beira do mar, e é Jesus quem vai pregar, e quer teu barco emprestado. E depois do culto ele chama pra voltar, exatamente no mesmo lugar onde tudo deu errado. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar, exatamente no mesmo lugar. Depois desse culto Jesus vai surpreender crente nessa terra. É depois do culto, depois desse culto, querido, tem milagre, tem providência e tem resposta para você. Aleluia! Adore a Ele aí. Oh, glória! O nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Aleluia!
Aplauda ele aí. Irmãos, eu já vou passar a palavra ao pastor, mas eu gostaria que você levantasse a mão direita para o pastor Alex. Pastor Alex, o Senhor me dizia que está visitando o Senhor e a sua saúde. E ele falava comigo, fala para ele que eu estou dando um livramento de um AVC. Eu vi um lado seu paralisando e afetando e deixando sequelas. Mas nessa noite, diz o Senhor, a minha promessa é tão grande sobre a tua vida. Porque o que viria para te parar e te colocar no leito, mas sou eu, Deus, que velo pela minha palavra para cumprir. E não levantar da mão dessa igreja, eu te dou livramento nesse lugar. Diz o Senhor, porque a atenção do diabo era paralisar a obra, mas o que Deus começou, o capeta não para. O que Deus começou, o diabo não para. O que Deus começou, não tem porta do inferno que prevaleça, diz o Senhor. Eu te curo nessa noite, eu te toco nessa noite, porque eu sou livramento.